Olá, minha amiga linda, maravilhosa. O que se passa na cabeça das mulheres relativamente à impotência sexual de seus parceiros? O que pode causar impotência sexual? Quais os principais motivos da impotência sexual nos homens? Eu sou o Dr. José Marcos Neves, sou ginecologista e obstetra, pós-graduado em medicina preventiva com foco em longevidade. Esse canal ele foi criado para você, para socializar conteúdos que interessam as mulheres, principalmente aquelas que desejam ter uma vida saudável em todos os sentidos. Esse tema é um tema da urologia. Nós estamos invadindo esse espaço, mas é porque as nossas pacientes sempre nos questionam a respeito desse assunto. O uso excessivo de certos remédios, a depressão, o tabagismo, o alcoolismo, traumas, diminuição da libido ou doenças hormonais são algumas das causas que podem levar ao surgimento de disfunção erétil ou conhecido como impotência sexual, um problema que impede o homem de ter uma relação sexual satisfatória, e esse problema pode acontecer em homens de qualquer idade, e esse é o assunto do nosso vídeo de hoje, que a gente está produzindo com muito carinho para você, para tirar suas dúvidas. Fica ligado até o final desse vídeo. A impotência sexual ou disfunção erétil, como também é conhecida, é um tema delicadíssimo para os homens. Eles fogem uma barbaridade de comentar esses assuntos, embora cerca de 25 milhões de indivíduos, segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, sofrem com a patologia. Falar no assunto ainda é bem complicado, bem delicado. As questões envolvidas vão muito além da saúde física, mas muito além. A condição surge por volta dos 40 anos, mas em condições excepcionais, jovens também podem desenvolver essa doença. Apesar de temida, a impotência não é permanente, tampouco inevitável, como muitos pensam. O diagnóstico não significa que todos os homens, a partir daquele momento da vida, não poderão ter mais relações sexuais. Calma, fiquem atentos, porque isso tem solução. Dependendo do estilo de vida do indivíduo, é possível que esse problema seja superado facilmente ou nem sequer se torne crônico. Basta que os homens realmente tenham um estilo de vida mais saudável. Tudo depende da forma como o homem diagnosticado leva a vida dele. E o que se passa na cabeça das mulheres relativamente à impotência sexual de seus parceiros? Como elas ficam, como elas pensam, o que elas sentem? Um pequeno grupo de pesquisa explorou o efeito da impotência sexual masculina na saúde da parceira. E essa evidência sugere que a disfunção sexual masculina pode levar a distúrbios sexuais femininos. Olha como isso é relevante. O impacto psicológico ele foi descrito principalmente na literatura clínica. O consenso geral é que a disfunção sexual masculina aumenta a disfunção psicológica na mulher. Olha como é importante a gente falar sobre esse assunto. Sentimentos de angústia, de frustração, de raiva, confusão e autoculpa são muito comuns nas mulheres quando elas lidam com essa situação. No entanto, para algumas delas, a disfunção sexual masculina pode ajudar a sustentar um equilíbrio sexual que pode inclusive melhorar o relacionamento, desde que haja um diálogo. Muitas mulheres, elas internalizam as situações, elas tendem a culpar a si mesmas em primeiro lugar, pensando que é porque fizeram algo errado ou que já não são atraentes para o parceiro. Na verdade, a primeira coisa que uma mulher pensa quando um homem não consegue ter uma ereção é que há algo de errado com ela própria e não com o parceiro. Algo de errado com o relacionamento emocional entre eles. Praticamente todos os homens já vivenciaram falhas de ereção em determinados pontos em suas vidas. Isso pode ser resultado de estresse, de depressão, ou às vezes até por nenhuma razão, mas pode acontecer alguma falha de ereção em alguma situação. Para alguns o problema se torna crônico. Aí nesse caso realmente precisa de um acompanhamento médico consistente. Quando isso acontece, é necessário uma ação
do indivíduo primeiro para que o diagnóstico seja realizado. O homem tem que procurar ajuda. Nesse momento, a questão vai depender muito dele próprio e se a parceira for uma colaboradora, vai ajudar bastante, levando esse homem aos cuidados médicos. Estes dados, eles indicam a extrema importância da inclusão da parceira ao estabelecer o tratamento dessa condição médica. A parceira, ela deve também ser considerada uma paciente, então é importante que ela vá junto, que ela ajude, que ela interaja, que converse com o médico assistente para se chegar a um consenso. Antes de adiante, eu quero pedir um favor para que vocês não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal, de ativar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos que nós estamos publicando toda terça e toda quinta às 20 horas. Fica ligada nisso aí, tá? E como é que as mulheres veem a questão da impotência em comparação com os homens? Ela pensa assim, ele não sente mais atração por mim, será que a culpa é minha? Tem algo errado comigo? Por que eu não consigo satisfazer meu parceiro? E o que elas sentem? Geralmente, as mulheres sentem raiva, geralmente ligada à confusão, pensa que ela fez algo de errado, às vezes a autoestima que não está legal, vem a questão da autoculpa, a suspeita que está sendo traída, acha que precisa se esforçar mais, questiona os sentimentos dele em relação a ela. Em alguns casos, isso ajuda a um certo alívio. Como é que os homens encaram essa questão da disfunção erétil? O que eles sentem? Principalmente frustração e raiva, medo de ser abandonado, medo de ser abandonado pela parceira, preocupação com a saúde, culpa, autoculpa, sentimento de também ser inadequado, uma pressão adicional que reflete outros aspectos da sua vida. Ele começa a fugir das relações, da intimidade, em alguns casos, questiona também a relação. O maior equívoco sobre a disfunção erétil por parte das mulheres é achar que o problema esteja acontecendo por sua culpa. Esse é um equívoco terrível. 1 em 3 mulheres culpam a si mesmo pela disfunção erétil de seus parceiros. Isso é errado, é um equívoco. Uma média de 85% dos casos de disfunção erétil são causadas por condições médicas, patologias já existentes. Não se sinta rejeitada e não leve isso para o lado pessoal. Não tem nada a ver com você, afirma a terapeuta sexual Sly Falley. É muito raro casos nos quais a decorrência da disfunção erétil seja a pessoa que ele esteja tendo relações sexuais. Muito raro. Isso também é uma afirmação de um outro terapeuta, Ian Kerner. Como é que as mulheres lidam com a disfunção erétil nos seus relacionamentos? Bom, agora eu vou te passar 5 dicas importantes. Um guia, mais ou menos um guia para as mulheres. Primeiro, comece com o diálogo. Converse com seu parceiro sobre a disfunção erétil. Admita as consequências da impotência no relacionamento. Isso é importantíssimo. Ao ignorar o problema, você pode perder a oportunidade de recuperar a sua intimidade. A distância entre os parceiros tende a crescer mais e mais quando não se conversa e não se dialoga. Segundo, procure pela causa, tá? Tente ajudar o seu parceiro a autoavaliar as causas físicas ou psicológicas da impotência. Procure saber se o coração dele está em boas condições. Será que ele tem diabetes, que é uma outra causa? Será que ele sofre de depressão? Terceiro, determine se vocês podem lidar com o problema como um casal, se vocês conseguem conversar sozinhos, sem ajuda, sobre esse assunto, sobre a disfunção erétil abertamente. A sua relação está estável, está sólida, você tem atração, vocês sentem atração um pelo outro, isso está preservado. Estudos mostram que o apoio de um parceiro no tratamento da disfunção erétil aumenta muito o resultado, a eficácia do tratamento. Quarta dica é aprenda e conheça as várias formas de tratamento. Acompanhe ele no médico, terapias, comprimidos, inibidores de PDE, cirurgia e muitas outras opções estão disponíveis para o tratamento da disfunção erétil. Estude o assunto para ajudar o seu parceiro. E isso vai ajudar bastante a entender como é que o problema pode ser resolvido e a sua eficácia. Isso é parceria, isso é importante. E a quinta dica é procure aconselhamento médico. Os cuidados médicos são cruciais ao lidar com a disfunção erétil e um especialista vai ajudar bastante, enquanto o casal, a determinar essas opções de tratamento. Embora nem todos os homens preferem enfrentar esse problema com a parceira, a maioria vai ficar muito agradecido se você estiver juntinho dele para ajudá-lo a solucionar.
É muito bom, é benéfico para o tratamento e para a própria relação, né? O apoio, o entrosamento dos dois, a parceria, o companheirismo. E como é que você deve falar com o seu parceiro sobre a disfunção erétil? Primeiro, planeje antecipadamente o que é que você gostaria de dizer, para você não falar coisas que não são importantes. Expresse os seus sentimentos de forma clara, mas sem colocar pressão, como eu me sinto sozinha ou eu sinto que preciso de mais intimidade. Assim, não pressione ele. Procure conversar sobre o assunto sem pressionar. Lembre-se de focar nos sentimentos, na afetividade e na sua vontade de ajudar a resolver o problema junto com ele. Isso é fundamental para o sucesso desse tratamento. Mantenha a calma, a serenidade. Você deve lidar com o problema como se fosse qualquer outro tipo de condição médica, sem valorizar demais o problema. Tranquilize seu parceiro de que a sua relação e a proximidade é muito importante para vocês, que o dormir de conchinha também é muito importante. Pergunte a opinião dele, o que ele acha e o que ele pensa sobre isso, como é que ele está se sentindo. É importante esse nível de entrosamento. Alguns especialistas oferecem algumas dicas que podem também ajudar a melhorar a intimidade e até mesmo a própria disfunção erétil. Por exemplo, experiências. Existem inúmeras coisas que podem fazer no seu quarto, melhorar o aspecto que ajuda a não ficar no problema. Tirar coisas que podem fazer pressão. Por exemplo, modificar a forma de praticar o sexo, fazer mais sexo oral, usar objetos sexuais, fantasias, seja também tolerante com o uso dos medicamentos pela parte dele, ele precisa às vezes usar os vasodilatadores, apesar da taxa de sucesso dos comprimidos ser muito alta, as ereções podem não acontecer em algumas vezes, né? E aí mesmo os vasodilatadores não surtem efeito. Encoraje seu parceiro a cuidar do seu coração, lembre-se disso, ele precisa estar bem, ele precisa estar com uma função cardíaca preservada, um bom coração e saúde cardiovascular ajuda a reduzir a progressão da disfunção erétil. Preserve isso. Enquanto o seu parceiro enfrenta esse problema da disfunção erétil, cuide bem dele. É comum que você se sinta para baixo e muitas vezes oprimido, especialmente do que se refere ao contato físico, mas se esforce para estar bem com ele. Lembre-se de que o sentimento é normalmente mútuo para os dois, né? Então é importante essa parceria. Ele também tem medo de sofrer um maior desapontamento. Essa situação provavelmente vai causar um impacto na sua relação e na vida sexual, podendo provocar distanciamento. Cuida disso, não deixe isso acontecer. Tente resolver esse problema dialogando bastante com o seu parceiro e não se desligando da sua intimidade. Até porque o seu romance, o seu amor, o seu chamego vai muito além do sexo, muito além do sexo. A disfunção erétil pode, na maioria dos casos, ser tratada ou até curada, sendo que os tratamentos mais bem-sucedidos são aqueles em que ambos os parceiros estão envolvidos, entrelaçados, se ajudando mutuamente. Minha amiga linda, maravilhosa, esse conteúdo é denso, mas ele foi criado para você. Espero que você tenha gostado. Então, se você gostou, não esqueça de deixar seu like, se inscrever, compartilhar com suas amigas ou com amigos que estejam evidenciando esse problema e continue acompanhando nossos vídeos. Sua audiência nos motiva muito. É como uma torcida em um estádio ajudando o time a ganhar, tá? Então, quando você compartilha, você está conosco, a gente se sente mais forte. Conto com você. Assista os outros vídeos aqui do nosso canal, tá? Eles estão separados por playlist, por temas, tá? Antes de se despedir, eu quero mencionar que o conteúdo desse vídeo ele foi extraído de um site importante, porque é um conteúdo que é uma abordagem feminina, que é o site da Aeroclinics, a quem agradecemos respeitosamente por ter nos permitido produzir e reproduzir esse conteúdo. Bom, agora já estou indo. Até o próximo vídeo. Fica com Deus. Beijo grande. Valeu!